café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, Num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. oh, Na luz, na escuridão. andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, No calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. oh, Triste na solidão. andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. oh, Pelo sim, pelo não. andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Olá, sejam bem-vindos ao projeto piloto aqui do nosso podcast Conexões de Fé. Eu sou a Rosa Brito e aqui eu estou apresentando esse projeto piloto da gente junto com Vitor Noran, que está aqui na nossa produção, gente. E a gente hoje está trazendo uma novidade para vocês. Esse podcast aqui que vocês estão começando a conhecer, ele é um trabalho de conclusão de curso, né, do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. E a gente trouxe aqui vocês para uma banca de TCC. Olha que maravilha. Então hoje a gente traz aquele tema explorando o turismo religioso na Bahia, experiências, descobertas e conexões. Então você que está querendo se conectar com o turismo religioso na Bahia já sabe que chegou no lugar certo. A gente está começando hoje esse nosso novo podcast e você pode divulgar a gente através do Conexões de Fé. Hoje a gente está aqui num link especial porque a gente está na nossa banca de TCC, mas a gente vai continuar esse programa e vocês vão saber como até o final dessa nossa exibição do episódio, ok? Bom, nessa nossa perspectiva de turismo religioso, né, a gente está olhando pela perspectiva de relações públicas, né? Então, nosso objetivo hoje é trazer para vocês esse nosso TCC, que é apresentar um podcast sobre turismo religioso na Bahia a partir do olhar do Relações Públicas, que é o nosso objetivo aqui. E essa apresentação, que foge do tradicional, né? Tá aqui, né, hoje num estúdio, né? Ela foi a orientação do nosso professor Eliezer Cruz, que tá aqui com a gente hoje. Daqui a pouco ele vai bater um papo com vocês. Foi ele que deu essa ideia da gente bater um papo em um outro lugar e não podia acontecer sem a parceria, gente, desses meninos aqui maravilhosos do São Cristóvão News. A gente tá no estúdio do São Cristóvão News. Depois, se vocês conseguirem, dê um giro aí para vocês. City News, professor. Muito bem, professor aqui já está começando a me organizar. São Cristóvão City News. A gente está aqui em São Cristóvão, né? Nesse estúdio aí, eu abri agora a câmera para vocês verem o estúdio. Que maravilha, que beleza. Então a gente está aqui nesse estúdio. Um abraço, Lequinho, né? Que deu toda a força para a gente, André e toda a equipe do São Cristóvão City News. E a gente hoje, além da gente ter esse momento, né? Que vai ser a apresentação do TCC, a gente tem convidados especiais. Só que percebam, esses convidados especiais, eles não vão ser entrevistados, eles vão avaliar. Porque hoje aqui, para essa entrevista bacana, a gente tem a banca avaliadora. Nada mais do que o professor Eliezer Cruz, que é o nosso orientador, e um membro externo, que é Gilmar de Oliveira, que a gente já vai ter um papo bem bacana aqui, que estão aqui para avaliar a gente no dia de hoje. Professor Eliezer, uma boa noite, seja bem-vindo ao Conexões de Fé. Boa noite, Rosa, que privilégio estar aqui na sua banca de conclusão do curso, né? De um curso em que sua trajetória é espetacular.
Idem para o nosso querido produtor, Vitor Oran, nosso queridão, que está ali na produção, junto com nossos queridíssimos, somos intimíssimos auxiliando. E como vocês escolheram bem o nome, né? Conexões de Fé. Estamos aqui os três. Você já vai apresentar o convidado mais especial impossível. Já nós vamos conhecê-lo. Quer dizer, eu já conheço o privilégio há mais de 2 décadas, mas já a sua audiência vai conhecer. E perceberão, né? Todos da audiência, todos perceberão o quanto nós três temos conexões de fé. É verdade. Verdade. Independente das circunstâncias, de um trabalho, de um curso, do início com o pé direito, de um podcast que tem tudo para ser muito exitoso. Esse é o primeiro de muitos maravilhosos. Amém. Prazer, amém, aleluia. Axé. Todas as manifestações religiosas. Isso. Porque é disso que se trata. Nós estamos aqui para tratar de um conteúdo acadêmico, mas, sobretudo, para reunir as nossas energias de fé. Você, eu e o nosso ilustríssimo, maravilhoso convidado que você vai apresentar. Sim, maravilhoso, que eu conheci hoje, né, meu avaliador, gente, meu avaliador, mas uma pessoa de energia muito bacana, né, Gilmar, aqui de Oliveira, que chegou aqui, a primeira coisa que eu cheguei, quando eu entrei aqui nesse estúdio, não sei se dá para os meninos mostrarem, eu vi um livro ali, e eu olhei, porque eu tenho uma conexão muito grande com Nossa Senhora, e quando eu cheguei aqui no estúdio, eu olhei Maria, a Virgem Sagrada Biografia. Aí eu, Nossa Senhora, poxa, que legal, vocês colocaram o livro de Nossa Senhora. Quando eu vi ali, Gilmar de Oliveira é o nome do meu entrevistado. Não é possível, Gilmar, seja bem-vindo ao Conexões de Fé. E que bom que você está aqui hoje avaliando e falando um pouquinho também com a gente, né? Então, já que você vai se apresentar, só dê uma pincelada sobre o livro, porque você vai vir aqui depois apresentar o livro e falar mais com a gente no nosso programa. Muito bem, para mim é uma alegria muito bem estar aqui com vocês, especialmente nesse momento de uma apresentação ímpar, né? Novidade, apresentação dessa forma. Estou muito feliz. E a temática, né? Turismo religioso, conexão de fé, porque traz para a gente uma amplitude da visão da nossa relação com Deus. Não é uma visão centrada em uma única fé. Eu acho isso muito interessante, porque nas minhas buscas espirituais, nas minhas pesquisas religiosas, a gente busca entender como que funciona as fés, as diversas crenças no mundo, e a gente entende que há uma linha que conecta todas elas. E a palavra conexão de fé me fez lembrar minhas pesquisas das religiões. Olha que lindo. Que bom, parabéns. Obrigada. Rosa, tenha proposto um podcast, é disso que se trata, nessa conversa informal. Você vai tratar do conteúdo. Sim, do claro. trabalho. Mas nosso querido Gilmar me fez lembrar, eu sou gnóstico, viu? Sim. Eu também entendo que essa especificidade na nossa religiosidade vai muito além, não é, de religiões específicas. Sim, né? de definir, né? De definições, Uhum. por mais que estejamos subordinados, talvez a doutrinas, crenças, mais para lá, mais para cá, mas a nossa religiosidade, certamente, eu acho que um pouco disso que Gilmar falou. A fala dele me fez lembrar de uma expressão gnóstica que diz o seguinte, que as religiões são como pérolas engatadas no colar da divindade, né? Uma grande divindade, uma expressão maior, e que nesta divindade há um colar, e que cada religião presta o seu serviço de acordo com a circunstância, a cultura, o grau de percepção e de evolução daqueles seres humanos, daquelas pessoas que estão ali. Eu sou católico, sou membro fundador de uma instituição social católica, escrevo sobre assuntos do tema católico, cristão católico, mas que sempre gostei muito de estudar as religiões, porque para mim é evidente que a gente precisa ver a forma como Deus se manifesta dentro de cada povo, cada cultura, e é tão verdadeira quanto a nossa forma. E falando de colar, cada continha dessa é como uma religião, uma forma de fé que está unida, né, num colar.
Que maravilha. Obrigada, Gilmar, professor. Estou muito feliz, muito honrada de ter vocês dois aqui na nossa banca hoje, né, Noran? É bom falar, de vez em quando eu vou quebrar o protocolo, viu, gente? Porque o meu colega de equipe, ele está na produção, eu estou apresentando, ele está na produção, então, como eu trabalho em conjunto, de vez em quando eu vou quebrar o protocolo e vou citar Noran aqui, que é meu parceiro. E para você que está conectando agora, a gente está começando esse nosso trabalho aqui, apresentando para vocês o Conexões de Fé em primeira mão, tá? O projeto piloto, que é um projeto executivo de um podcast sobre turismo religioso na Bahia, tá? E aí, o professor Gilmar, professor Gilmar falou aqui sobre as diversas religiões, né? A forma da gente se conectar, o professor Eliezer também. E eu já trago uma pincelada desse nosso projeto, que ele fala de fato, não apenas de uma religião, né? E aí, quando eu trago para vocês, eu também sou católica, né? Trabalho em uma instituição também católica, mas eu comecei a pensar de que forma que essa religião católica estava conectada também a outras religiões. A gente tem um trabalho aqui, principalmente aqui na Bahia, que é muito comum a gente ver interconexões religiosas, e aí é importante eu fazer um comentário em relação à interconexão, que não é sincretismo, tá, gente? Sincretismo é a gente camuflar uma determinada religião, né, colocando o nome de outra, mas na verdade a gente está falando de interconexão, é a gente ter cada uma a sua individualidade, né? A religião católica ter a própria manifestação e a religião, principalmente de matriz africana, que a gente tem muito aqui na Bahia, também ter sua manifestação. E o trabalho traz muito isso. Um exemplo disso é a Lavagem do Bonfim, por exemplo, que a gente tem uma manifestação que começa lá na Conceição da Praia, não sei se os baianos que estão acompanhando aí, nossos ouvintes, inclusive, é importante, quero mandar um abraço para 2 padres que foram convidados também para minha banca, não conseguiram estar aqui porque estão em outros, né, outros movimentos, outros compromissos. Padre Manuel Filho, né, o coordenador nacional da Pastoral do Turismo, que incentivou e ajudou muito nesse processo. E Padre Lázaro Muniz, que hoje é pároco do Rosário dos Pretos, que é uma igreja bastante conhecida, que tem também, né, alguns traços da cultura africana, né, em seu processo. Não de religião, mas de cultura, né, dentro do processo dela. Então são 2 padres que trabalharam bastante, né, comigo e me deram entrevistas, inclusive. Eu quero mandar um abraço para os 2, tenho certeza que eles estão ouvindo agora. Eu vou pedir à produção para mandar um link para Padre Lázaro, que ele pediu para assistir, acompanhar com a gente. Queridos. Que bom, tá vendo? Que é bom, a gente já se conecta. Aproveita um abraço também para o professor Jorge Borges. Sim. Ele não pôde estar aqui, autor de um livro maravilhoso, delicioso, Nos Braços do Mistério, onde ele, mesmo católico, chama atenção para essa questão que a gente está tratando, né? De se extrapolar a religião e alcançarmos o aspecto da nossa religiosidade, né? Exatamente. Nos Braços do Mistério, maravilhoso. Jorge Porto, também um grande abraço. Manda o link para ele. Eu ontem eu bati um papo com o professor. Infelizmente ele também não conseguiu estar com a gente hoje, mas já me prometeu que vai vir aqui, viu, gente? Então ele vai ser um dos nossos convidados, assim como Gilmar de Oliveira também vai ser. Então, conectando, né? Começando a nossa conexão, nossa interconexão. Posso começar, professor? Já? Eu vou começar falando um pouquinho para lá de Bagdá, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção, né, desse podcast. E aí é importante lembrar para quem está assistindo que esse podcast é a conclusão do próprio trabalho, né? A gente desenvolveu o processo todo e o produto é o podcast que vocês estão acompanhando nesse momento, né? E a gente começou lá com um problema, né? Quando a gente começou a falar sobre o que a gente ia, né, trabalhar, a gente pensou em como aprofundar essas experiências, né, e descobertas do turismo religioso na Bahia, revelando as riquezas culturais e espirituais, né, que existem aqui, né, de uma forma que isso pudesse ser reverberado, né, para Salvador, para a Bahia, para o Brasil, para o mundo. Como é que a gente podia fazer essa concentração e mostrar essas manifestações de fé? E aí eu falei um pouquinho sobre a Lavagem do Bonfim, mas a gente tem outras diversas manifestações, inclusive específicas do candomblé, específicas do catolicismo, de outras matrizes que contêm também turismo religioso e que a gente também vai bater um papo, né? E que a gente viu como problema, né, que a gente não tem nenhum veículo de comunicação que traga tudo isso junto. A gente tem alguns veículos que trazem, que trabalham especificamente uma determinada fé, mas turismo religioso, que é uma coisa, a gente não está falando de religiosidade apenas, a gente está falando de turismo religioso, e dentro do turismo religioso, essa interconexão. Então, a gente vai bater um papo com vocês, a partir de agora a gente vai depois trazer outros episódios, né?
e o Conexões de Fé já está no ar, né, professor? E o objetivo, né, do nosso trabalho foi investigar o turismo religioso na Bahia a partir das técnicas de relações públicas, né? Porque é a nossa formação. A gente está graduando em relações públicas e a gente pensou como é que um relações públicas pode tratar, né, essa falta, essa lacuna que existe hoje nessas informações. Como é que a gente pode fazer? E aí a gente pensou na construção desse podcast. Eu tô aqui passando, gente, porque a gente tem, como a gente ia ter uma banca, né? Se fosse uma banca formal, eu ia estar aqui com vocês apresentando os slides para vocês verem o que tava acontecendo. Como não é, vocês vão ficar ouvindo a minha voz, né? E eu explicando para vocês mais ou menos como é que tá funcionando esse trabalho na nossa mente, na nossa produção. Mas para a gente bagunçar um pouquinho, Vamos lá. para essa Linearidade. Vamos trazer aqui um pouquinho do pensamento esotérico, espiritualista, Gilmar, que diz que uma das razões, né, há pensadores esotéricos que entendem que a região metropolitana de Salvador, sobretudo essa área da Grande Salvador, ela é uma região que sobreviveu a grandes cataclismos do planeta. Então, ela foi parte do continente Lemuri, havia uma civilização antiga chamada os Lemurianos, negros de mais de 5.000 metros de altura, que antecederam os Atlantes, né? A famosa Atlântida de quem... Sim. Atlântida já ouvi falar. Sócrates ouviu falar, Platão também. Então, sim. Lemurianos, Atlantes e depois a nossa raça ariana, né? A atual raça do planeta. Esses esotéricos acreditam, Neymar, que nós somos uma das áreas, digamos assim, geográficas que foram preservadas do ponto de vista desses cataclismos. Sim. E talvez por isso essa ambiência de tamanha diversidade, convergência de expressão da fé, com tamanha riqueza, multiplicidade, diversidade, matizes tão diversos, a força do aspecto da religiosidade negra. Sim. Então, há espiritualistas que acreditam piamente nesse entendimento. Bom, é comum, né, que as pessoas, quando vêm de fora para Salvador, de outros estados, isso quando chega em Salvador sem ter a energia diferente. Todo mundo Então a fala gente já está energia. habituado a ouvir isso das pessoas quando chegam em Salvador, no aeroporto, na rodoviária, onde quer que seja, já comentam, nossa, a energia É diferente. Talvez tenha um pouco disso, né? Provável. Falando dessa espiritualidade, eu queria perguntar, porque eu não sei, os espiritualistas, eles têm alguma coisa, alguma forma de turismo que a gente pudesse em algum momento conversar também sobre isso? Que a gente vê que existe a fé, mas... Os espiritualistas mais voltados, os esotéricos mais voltados a, por exemplo, as questões ufológicas, né? Sim. Aqueles que entendem que nós somos uma raça ainda primitiva, inconsciente, né? A teoria Matrix, então... e que nós, então, estamos ainda envolvidos. Por isso, não temos a conexão com as outras raças, né? Interplanetárias. Não temos pouca conexão. Então, esses nós temos aí na Chapada Diamantina, temos em vários lugares. Salvador, na ilha de Taparica. Então, seria um assunto bacana também da gente tocar aqui. Quem sabe a gente não encontra, né, outras possibilidades. Agora, eu imagino que você falou do problema, dos objetivos do seu trabalho de curso, né? Imagino que você vai também falar do ponto nevrálgico dele, né? A questão a essência do sentido ser de Noran. Sim. É tentar resgatar em cada entrevistado, não é isso? Sim. Esse ponto especialíssimo de experiências nas quais se aflorou a fé, né, da pessoa, ou em que ela esteve... sobretudo em um ambiente de turismo religioso, uma experiência, se não sobrenatural, uma experiência diferenciada. Sim. É isso mesmo? Fale um pouquinho aí que eu tenho certeza que sua audiência está não, com certeza. Eu dei uma pincelada, mas a gente pode ir a fundo também nesses processos. A gente pensou em trazer essas experiências de cada um dos peregrinos, no caso de católicos, cada um dos turistas, né, em outras religiões,
que viessem aqui para os atrativos turísticos, né, locais e sentissem uma determinada experiência. Eu estou falando para a Gilmar e para os ouvintes também, sentissem uma determinada experiência e contassem para a gente o que foi que eles vivenciaram naqueles locais. Isso é importantíssimo porque às vezes a gente tem a noção do atrativo turístico, mas a gente não consegue mensurar a espiritualidade, a gente só consegue sentir aquilo se a gente realmente vive. Ou se a gente tem um programa que vai falar sobre isso, né? Porque aí, claro, já estou puxando a sardinha pro meu lado. Mas a gente também não. A gente quer falar também, professor, a gente vai falar dessas experiências, mas a gente também quer entrevistar líderes religiosos, mostrar algumas coisas, alguns espaços, né, turísticos que as pessoas não conhecem, não estão habituados, mostrar ritos, alguns ritos que são permitidos mostrar, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais e bater um papo sobre essa fé que algumas vezes é tão as pessoas veem como tão uma incógnita. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar sobre a fé do outro, com medo de ofender de alguma forma, né? Então, se a gente desmistificar isso do tabu sobre uma fé, que cada religião ela precisa ser respeitada dentro da sua teoria, né, dos seus dogmas, a gente pode dialogar, né? Então, talvez esse diálogo também seja uma coisa bem bacana para a gente trazer aqui para o programa. Eu não sei se eu respondi, professor, mas é mais ou menos nessa linha daí. E aí eu aproveito para trazer os objetivos específicos do trabalho, que é a análise desse contexto do turismo religioso, né, que para a gente é muito importante trazer isso nesse viés, a investigação dessas conexões que eu apresentei para vocês, que eu comecei, né, a falar, a avaliação desse impacto social e econômico, porque é importante a gente falar, se a gente está falando de experiência, de atrativo turístico, é importante que a gente fale de políticas públicas também, né, de economia solidária. A gente precisa ver o entorno quando a gente começa a trabalhar um determinado local. Não dá para a gente falar de uma coisa sem falar de outra. E quando esses aspectos que você falou se unem, aí é uma coisa poderosa, aí é esse o sentido maior do turismo religioso, ou seja, essa questão de proporcionar uma experiência que toque, né, no âmago das pessoas, que ou desperte ou estimule a fé, e ao mesmo tempo que seja agregadora desses aspectos de valorização social, de injeção na economia, especialmente a economia solidária, que a gente precisa estimular. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive na China, em Xangai, em 2012. Eu estive lá por pouco mais de uma semana. Eu acho que eu já contei isso para a Rosa e para a Norana. Quando nós conversávamos sobre esses aspectos, né, de lembranças que nos mexiam, né, que nos tocavam, eu disse que eu fiquei encantadíssimo com a visita ao monastério do Buda de Jade. Jade é uma pedra preciosa, uma pedra verde, né, preciosa para os chineses. E há um monastério que deu origem à cidade de Xangai. A cidade de Xangai a grande Xangai tem mais de 30 milhões de habitantes. É uma cidade maior, quase o dobro de São Paulo, da grande São Paulo. Nossa. E é uma cidade que está, inclusive, no futuro, do ponto de vista tecnológico. Sim. É uma das cidades mais avançadas, de maior potência econômica da Ásia. E a origem dela remonta a mais de 5 mil anos, exatamente a esse monastério. A cidade começou a partir, né, do monastério e do comércio que circundava aquele monastério. Esse monastério está preservado lá. Olha, há mais de 5 mil anos, e foi emocionante chegar no monastério budista com essa história. E a minha sorte no momento em que estive lá, ocorreu uma cerimônia, houve uma visita de um Dalai, não é o Dalai Lama, mas era um Dalai. Era um lama, e fomos, quem estava lá, fomos surpreendidos, porque se estendeu um tapete vermelho enorme que percorreu quase que metade da área desse monastério, e todos na reverência, todos os monges saíram, né, para fazer a reverência ao lama que ia chegar. E incrível como tudo aconteceu de maneira bem simples, bem natural, e todos os que estavam ali, os turistas que estavam ali, souberam respeitar. Era um momento, ao mesmo tempo, de tietagem, de turista, mas era um momento para eles místico, de um lama, né? E foi realmente tocante ouvir. E aí, imagina, estar num lugar com essa história, chegar um lama e ouvir como é que se diz, o som da natureza? Não.
Isso. Ah, sim, aquele sino que Não toca. são sinos, Aquele... não são sinos, são o que se faz o bombo com a... Sim, sim, eu sei como é, eu não sei o nome, mas Tambores. é aquele negócio de metal, tum, né? né? Um negócio Aquele assim. ressoar, que inclusive é a origem do mantra, né? A Om, né? A Om. É uma reprodução dessa vibração que diz que é o som universal. Sim, Aquele som do ressoar é uma tentativa de reprodução desse mantra natural do universo. Eu não quero dialogar sobre isso, mas eu já estou aqui revelando Claro, um pouco do que vai ser o trata esse programa. podcast, né? De nós trazermos experiências, né? Os entrevistados. E acho que a experiência, por exemplo, de uma vivência de fé que toca um peregrino, toca uma pessoa, a reprodução dessa experiência nesse local é que atrai mais pessoas a esse mesmo local. Então, a vivência da fé, a vivência mística dentro dos espaços espirituais, dos Sim. espaços religiosos, é o que move, na verdade, aquele espaço, é esse falar para outros sim, de que ali existe uma força que me toca, que me faz melhor, é isso. né? Porque a função da religião, da vida espiritual, é nos tornar seres melhores. Sim. Se não é para ser melhor, não tem por que ter. Na premissa do turismo religioso tá isso. É um lugar que você vai movido pela fé. Aí tem a música, né? Independente da fé em que, é aquilo que move você, né? Você é movido pela fé. Eu estou louco que você... Louca maneira de falar, né? Estou desejoso que você pergunte ao meu amigo Gilmar, porque senão eu vou perguntar uma experiência dele, né? Ele deve ter vivido várias, né? Várias, mas nos brinde com uma. Tá, uma experiência que para mim foi, de fato, muito forte. Foi numa cidade chamada Varanasi, na Índia, quando eu passei 6 meses viajando pelo mundo. A ideia era buscar a experiência das religiões mais tradicionais na vivência com aquelas pessoas. Que lindo. Então fui para a Índia, fui para vários lugares, mas quando cheguei em Varanasi, que é o local mais sagrado, a cidade mais sagrada da Índia, e lá existe nem sei, mas talvez há mais de 5.000 anos, que dizem que o deus Shiva acendeu um fogo lá, e esse fogo é o mesmo fogo que está até hoje aceso, que é alimentada diariamente para acender as fogueiras que são cremados corpos na beira do rio Ganges. Meu Deus, o fogo continua lá. O fogo continua lá no espaço sagrado que a gente não tem acesso, só os grandes sacerdotes, mas de lá sai o fogo que acende as fogueiras, né, que queimam os corpos. Só que assim, você vai chegando próximo daquele espaço, você consegue sentir o cheiro da carne humana sendo cremado assim talvez 1 quilômetro, quem sabe, porque é muita gente sendo cremada ao mesmo tempo. Então aquilo me trouxe, é uma cultura tão forte, tão diferente da nossa, que foi um sentimento muito estranho, né? Uma mistura de sentimentos. Uma mistura de sentimentos, porque também se misturou a ver uma série de idosos que de toda a Índia vão morrer em Varanasi, porque de lá eles saem, tem todo um processo, é um espaço forte, importante para eles morrerem em Varanasi. Então você viu um monte de velhinhos pelas ruas aguardando a morte. Meu Deus. Então, a relação que eles têm com a morte foi que me chamou muita atenção. Não é algo horrível, ruim. É minha irmã, como diz São Francisco, e eu estou aqui aguardando ela chegar para me fazer a passagem. Olha. Essa experiência me trouxe um repensar, né, da própria vida, que é a morte, a relação com a morte, esse passeio aqui na Terra, né? Como é que eu devo encará-lo? Já que a vida mesmo é do outro lado, né? Olha isso. Ela me trouxe também agora, depois que ele falou, eu comecei a pensar aqui do outro lado também. O bacana da sua proposta de no podcast Conexões de Fé é justamente desmistificar o entendimento de que Gilmar, por ser católico, vivenciaria apenas a sua fé em plenitude dentro de um ambiente católico? Não. Sim. Porque a fé
Quer dizer, não. Está para muito além, né, de um Com tempo certeza. especificamente, ou de uma circunstância, mas está no nosso ritmo. É porque ali nos ajuda na fé, em ver a fé, a forma tão séria como a fé é levada. Né? Então, isso chama atenção. E como o outro percebe a fé, que pode ser diferente da minha forma de perceber, né? A experiência era essa, o objetivo era esse. Sim. Era identificar como as religiões mais antigas vivenciam a sua Nossa, fé nos seus espaços. Você deve ter visto muita coisa. Você depois devia escrever um livro sobre isso, né? Sobre essas suas experiências. Vai render bastante. Quem sabe, né, professor? Pois é. E aí, me permitam, não vamos tratar, mas só para dar o gostinho do podcast, Sim. que está muito dessas experiências, imagino que quem nos ouve, né, quem nos assiste, deva ter um pouco dessa curiosidade, né? E aí, Gilmar, eu me lembro, sabe por quê? Eu também acho que comentei com o Vitor ao longo do trabalho, do semestre com Rosa, que uma experiência muito arrebatadora, muito intensa para mim, foi estar em Fátima. Eu que não sou católico, né, mas estive em Fátima a pedido da minha da esposa, que desejava muito ir a Fátima, e eu fui muito mais pela companhia. Não imaginei que fosse me comover ou me emocionar, e sobretudo que nós estivemos em Fátima no dia que não tinha quase ninguém, eu não lembro exatamente, era um dia de semana que não havia quase ninguém. E naquele pátio imenso. Vocês né? foram abençoados. Para não ter ninguém, difícil, né? Pouquíssimas pessoas. Ó. E eu me lembro, assim, que exatamente no meio daquele vazio, eu fui tomado de um calafrio, de uma experiência, de uma sensação inexplicável, agradabilíssima, de um estupor, né, de uma sensação de preenchimento, de prazer, de conexão, Sim. sei lá com o que, mas era algo maravilhoso. E absolutamente do nada, porque era ali realmente o vazio, lá bem ao fundo, a basílica, né, a igreja lá de Fátima, e interessante que eu cheguei para a Benedictíssima e falei assim, você não está sentindo isso? Ela, sentindo o quê? Ninguém tem nada. Falei, sim. Aquele não era o momento dela sentir. E foi absolutamente emocionante, incrível. Então, é disso que é o Conexões de Fé, né? Sim. A gente, independente do local, ou da fé que a gente, ou da religião que a gente professa, Sim. nós temos a possibilidade de buscarmos essa conexão, isso que é a nossa humanidade, né? Exatamente. Gente, vocês não sabem o prazer inenarrável que eu tô sentindo de estar aqui apresentando esse podcast, porque eu tô unindo duas coisas que eu sou apaixonada, né? Que é a comunicação e religião. Né? Eu gosto muito de estudar essas duas coisas. E turismo religioso hoje, que é o meu objeto de estudo mais querido, mais caro. Então, para mim, tá entrevistando vocês dois, mais um bate-papo mesmo, né? Porque eu também tô no contraponto, por conta da apresentação, viu? Que eu vou terminar ainda hoje, viu, gente? Que a gente começa a conversar, mas ela vai sair. Mas isso tá me dando um prazer muito grande e eu quero deixar aqui registrado para vocês que fazer isso aqui vai ser muito bom, viu, professor? Vamos continuar com esse programa aí. Olha, eu quero aproveitar para pedir àqueles que estão aqui nos ouvindo que podem mandar aí seus comentários, né? Suas perguntas, querem perguntar alguma coisa para o professor Eliezer, para Gilmar, para mim, né? Nós três estamos aqui disponíveis para bater um papo com vocês também. A gente está acompanhando vocês aqui, as mensagens, daqui a pouco a gente vai ler, tá? E aí, só retomando, a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso do São Cristóvão City News. Esses meninos maravilhosos que acolheram a gente aqui com muito carinho. E aproveitar, deixa eu fazer o merchan. A gente tem aqui, gente, as broas de Irmã Dulce. Eu tinha que trazer, né? Porque eu trabalho no Santuário Santa Dulce dos Pobres. Deixa eu pegar uma aqui só pra vocês olharem. Vejam só que lindo. Peraí, aqui, ó. Broa de Irmã Dulce, gente. Vale a pena. E tá aqui pro professor Gilmar. Não sei se você já conhece, viu? Por favor, broa de Irmã Dulce. Tem panetone. Não tem panetone melhor. Não foi combinado, não. Não foi não, mas é porque... mais gostoso, é verdade. Mais macio, mais... Tá vendo? Eu sou fã do panetone. Eu não gosto de panetone, mas eu amo o chocotone.
né? Que é maravilhoso. Eu não gosto de nenhum panetone, porque eu não gosto de frutas cristalizadas, mas o chocotone é maravilhoso. Mas vamos voltar para minha metodologia. Tá, me explicar um pouquinho qual foi o método que a gente utilizou, né, para fazer esse trabalho. A gente teve a intenção de fazer uma reconstrução de um podcast, então o objetivo da gente é lá na frente. A gente hoje está usando um estúdio parceiro, mas nosso objetivo é ter o nosso próprio estúdio, né, para a gente poder desenvolver isso. Então a gente trabalhou bastante com benchmarking, com pesquisa de campo, com pesquisa bibliográfica, a gente foi a fundo em algumas pesquisas principais. A gente entrevistou alguns atores, né, algumas pessoas que já vão depois ser entrevistadas, né, para a gente sentir, né, saber se valia mesmo a pena, líderes religiosos, né, então todas essas conexões, né, avaliou alguns documentos. Isso é importante dizer, gente, não sei se vocês sabem, mas aqui em Salvador não existe nenhum documento que fale de turismo religioso. Então a gente fez uma análise em relação a isso. Isso é muito importante para a gente também saber o que a gente vai falar aqui. E produzir, né? Pode ser que a gente traga depois alguém, né, voltado para as políticas públicas, né, tanto no município ou no governo, para poder falar um pouquinho sobre isso e quem sabe não provocar aí para a gente construir um plano de turismo religioso, né, para a cidade ou para o estado. Então tá aí, fica a dica, hashtag fica a dica, que eles estão ouvindo aí, vamos fazer isso acontecer. Então entre nossa metodologia teve isso e teve também uma pesquisa que a gente desenvolveu aqui, né, no São Cristóvão City News e a gente foi super acolhido, né, várias coisas que a gente desenvolveu foi a partir da pesquisa que a gente realizou aqui. Né, a gente veio aqui, inclusive vimos todos os equipamentos que tinham aqui no estúdio, né? Fizemos, digamos, né, que a gente, quanto instituições sociais, dentro de uma mesma região geográfica, a gente termina sendo parceiro uns dos outros, né? Nós, nas obras sociais Compaixão, temos uma parceria aqui com o pessoal do São Cristóvão City News e contribuímos da forma que a gente pode para que esse espaço permaneça e continue a acontecer. Rosa, Gilmar está sendo modesto. Ele é inspiração do São Cristóvão City News. Olha, exatamente pelo trabalho belíssimo, como ele falou, né, enquanto dirigente, criador de uma entidade social que faz um trabalho maravilhoso, exemplar, destacado aqui na região de São Cristóvão, que extrapola para a cidade inteira. Mas muito desse ambiente de comunicação é inspirado no trabalho, sim, nos resultados, né, do que Gilmar, que é o líder, né, e a equipe dele se envolve. Então, eu sou fã, então eu sou suspeito a falar, mas há que se dizer que o São Cristóvão City News, em parte, é consequência justamente desse belíssimo trabalho que agora é das obras sociais missionários da compaixão. Isso mesmo. Pronto. A gente entende que a palavra compaixão é... A gente às vezes confunde um pouco o significado da palavra compaixão. Nós enxergamos compaixão como a maturidade do amor. Sim. Um amor de uma forma... Amor ágape. Amor com as mãos. Sim, sim. É um pouco... Por isso que a gente trouxe o nome para a instituição para significar o que a gente faz, o que a gente busca fazer. Sim. Né? Para dar ainda mais significado, né? Sentido, significado, tudo isso. E religiosidade e turismo religioso tem a ver com isso, porque não adianta nós desejarmos ou irmos atrás de algum lugar que nos traga, se nós no dia a dia não tivermos a capacidade, a mobilidade de o milagre isso, né, que Irmã Dulce fez, né? Porque Irmã Dulce, ela é o milagre do que o social consegue, né? Então ela trouxe o trabalho social e ela se santificou através daquele trabalho social. Sim. Não é que era uma santa que trouxe um trabalho social. Não, foi o contrário. Era uma mulher que foi santificada pelo trabalho social. Então a gente dá valor espiritual a tudo aquilo que a gente faz no âmbito social. Essa é um pouco... A gente se inspira muito em Irmã Dulce nesse sentido. Eu sou filha de Irmã Dulce, filha adotiva de Irmã Dulce agora, né? Porque eu trabalho nas obras sociais de Irmã Dulce. E para mim, eu sou... Né, falar de Irmã Dulce já me emociona. Eu tô aqui, ó, gente, com uma medalhinha de Irmã Dulce que eu levo o tempo inteiro, porque ela é uma das minhas intercessoras. Ela e Nossa Senhora Aparecida, ó, são assim, que tudo eu peço a elas e a gente tá coligada. Minhas intercessoras. Mas voltando ao nosso, né, processo aqui, eu vou falar também, Gilmar, você falou dessa conexão
com o trabalho de Irmã Dulce, né? E a gente tem também no nosso tema, nosso processo, algo que a gente desenvolveu. Primeiro, eu e Vitor, quando a gente começou a pensar no trabalho, a gente ia fazer um trabalho sobre as obras sociais de Irmã Dulce, né? A gente teve uma ideia, a gente ia fazer um trabalho, um manual, né, Vitor, de comunicação não violenta nas obras sociais Irmã Dulce. A gente ia produzir um manual para as obras sociais Irmã Dulce. Então, esse foi o nosso primeiro intuito. A gente pensou, construiu, né? Junto com a professora Velda. Então, um abraço, professora Velda. Importantíssimo sua conexão, seu processo, sua orientação, né? Principalmente na primeira disciplina, né? De método. E a gente começou a trabalhar isso. Quando a gente chegou no semestre seguinte, que a gente bateu um papo com o Eliezer, e ele começou a conversar com a gente, né? Não, vamos lá, vamos falar sobre. E aí ele olhou pra gente e fez, mas o que move vocês de fato? Né? O que motiva vocês? É isso? É essa comunicação não violenta? E os meus olhos brilham toda vez que eu falo de turismo religioso. E aí eu disse, professor, deixa eu abrir meu coração. E aí eu disse, E aí eu acho que quando eu falei isso, né, professor, na mesma hora, tanto ele, Vitor ainda ficou um pouquinho assim, será que vai rolar isso mesmo? E aí depois Vitor também foi convencido do processo por conta de tudo que o projeto tem. Eu tenho minha orientadora do mestrado, professora Tânia Fischer, grande abraço, total incentivadora, ela sempre me pergunta assim, quantas vidas o seu projeto salva? E aí quando o professor Eliezer provocou, aí veio as palavras de professora Tânia, né? Quantas vidas eu vou salvar, né? E aí eu disse, não, então vamos continuar, vamos trabalhar com turismo religioso, né? E esse foi o processo. Quer falar um pouquinho, professor, desse momento? Eu estou refletindo aqui, você disse, quando falou assim, eu vou abrir meu coração. Né? O turismo religioso existe para quê? Se não para que as pessoas abram o seu coração, né? Que a gente abre o coração quando o professor orientador chega para o aluno e diz assim, vamos lá, o que é que ele move, qual é a sua paixão, o que é que vai lhe dar prazer, o que é que vai fazer, o que é que vai dar significado, o que vai dar sentido, aquilo que você vai produzir. Será uma produção de conhecimento útil, onde as pessoas vão ser tocadas e vão se beneficiar? Se sim, maravilhoso. O que é a conexão? Qual o impacto, né? Então, o turismo religioso e esse podcast que traz, né, essa temática, no final das contas é isso, é promover circunstâncias ou facilitar que o universo se conecte com as pessoas para que elas abram seu coração. Sim, eu acho que para a fé, para a vida, para a humanidade. Eu tenho certeza que essa, em última instância, é a intenção sua e de Vitor, né? Sim. Ai, que bom. Obrigada, professor. A gente tá só no começo, viu, gente? Porque é bom vocês que estão ouvindo agora, a gente estão começando a conectar, que isso aqui é só um começo, tá? Um projeto piloto, mas que a gente vai continuar nessa interconexão com vocês, né? O Conexões de Fé vai ao ar, a gente ainda vai, depois de apresentado todo, a gente vai passar para vocês, continue acompanhando o nosso canal, né? Que a gente vai começar a passar para vocês pílulas de quando vai ser de fato a nossa estreia real, né? Desse programa. E aí eu falei para vocês sobre o processo. Perdão, tudo bem, professor? A estreia é agora. E é um privilégio essa estreia estar em São Cristóvão de News e com o nosso mestre Gilmar. Agora, você está se referindo ao estreia real no estúdio? Não estou falando de periodicidade, né? Porque porque a gente começa esse agora, aí dá uma segurada para a gente se reestruturar, né? Quanto programação mesmo, a gente trouxe uma gama de pautas, né, que a gente vai começar a desenvolver, mas aí para isso a gente precisa pensar um pouquinho no nosso aporte financeiro, que é uma das coisas que eu trago como dificuldade e tal, mas aí acho que depois daí a gente começa a startar, acredito que não demore não, né, Noran? Por favor. E para além da cronologia necessária do rito acadêmico, Gilmar, essa questão do agora, o agora não nos pertence, né? Verdade. Tá para além das nossas vontades, né, amigo? Com certeza. Elas são estabelecidas por uma ordem superior. É verdade. Disso também que a gente está tratando aqui. É verdade. E aí você que está nos assistindo, que quiser patrocinar o nosso podcast, a gente está aceitando o patrocínio. Podem colocar aí o telefone de vocês. Vitor está aqui na produção, ele vai anotar. E a gente já vai começar a interagir. Quem quiser patrocinar de outras formas, pode não ser em dinheiro, né? Pode ser algum tipo de serviço, a gente fazer uma permuta, né? Exatamente, Gilmar falou aqui equipamentos, quem sabe, né? Não chega aí as doações. Eu sou filha de Dulce, meu negócio é pedir.
Olha, para quem não está nesse foco aqui, eu e o Gilmar estamos de frente para a nossa apresentadora e autora do projeto, junto com o Vitor, e atrás dela no cenário tem um quadro que diz Confie na sua jornada, e faz parte do cenário aqui maravilhoso do São Cristóvão City News, né? Então, se atrás de nós tem o livro de Nossa Senhora, Gilmar, de Nossa Senhora, atrás de você tem lá, eu confio na sua jornada. Bons augúrios. Olha, então, estamos lá confiando na jornada. Tô aqui, ó, energias positivas, já pensando nessas várias crenças, né? Quem sabe não já é isso aí, energia emanando positivamente. Então, nosso processo foi todo em cima disso, né? A gente pensa em trazer eventos significativos também para o turismo religioso, né? Como eu falei para vocês, isso é importante. Além do impacto econômico, né? Que eu citei para vocês, e o desenvolvimento sustentável, que também é importantíssimo para o turismo religioso. Isso a gente começou a pensar na hora de construir, né, esse podcast. De que forma que a gente podia fazer isso acontecer. E aí, gente, a gente pensou, poxa, um podcast, beleza. E aí, a gente faz o quê? Podcast, ele é um meio de comunicação relativamente novo, né? Não é uma coisa que surgiu tem pouco tempo. Ele é acessível, né? Todo mundo com internet, né, pode acessar, não tem um canal fechado para isso. E ele é criativo, porque a gente não tem aquela coisa engessada que às vezes tem em programas, né, em alguns programas de rádio ou de TV. Aqui a gente está super tranquilo, de vez em quando a gente pode falar com a produção, ou a gente pode bater um papo, quebrar o protocolo, né, professor? Então a gente achou que isso seria legal para que a gente pudesse alcançar outros espaços, né? Então, por isso, a ferramenta, o veículo encontrado foi o podcast. E a gente ficou tão contente com essa conexão que o trabalho fez surgir, né? Para construir esse podcast, que tudo foi acontecendo. Depois que a gente pensou, vamos fazer o podcast, e aí foram surgindo ideias de tudo, né? Tudo que a gente foi pensando foi acontecendo, inclusive essa parceria com o São Cristóvão City News, que foi maravilhosa. Aí pronto, a gente começou a pensar, beleza, vamos ter o podcast, vai ser no São Cristóvão City News, que vão ajudar no início e tal, vamos pensar no nome. Né? E a gente sentou ali na Uxal para pensar no nome e a gente começou um brainstorm para ver se saía alguma coisa, e foram vários nomes. Vitor fazia listas e mais listas, e o professor dizia, não, ainda não é isso. Ele é sempre assim, perguntando ainda a namorada, ele é uma produção e criatividade. Ele é. E era listas, não era um nome assim jogado, eram listas. E aí a gente tinha que sentar com a lista de Noran e ir uma por uma. Até que a gente encontrou um nome que, primeiro eu falei interconexões, né? O professor pensou, poxa, interconexões, acho. E aí a gente foi juntando um pedacinho de um, pedacinho de outro. E aí ficou Conexões de Fé, né? Essa logo que vocês estão vendo aí, né, mostra o nome do nosso podcast, né? E aí a gente tem embaixo o slogan dele, nosso slogan, né? Que é seu passaporte para o turismo religioso. E é importante a gente falar sobre o trocadilho, né, nesses nomes. O Conexões, né, que a gente fala que tem essas conexões de fé, que é uma fé ajudando a outra, uma fé interligada à outra, e tem as conexões também que a gente faz nos aeroportos, né? Então a gente vai lembrar essa coisa do turismo, né? Poxa, vou fazer uma conexão em tal cidade. A conexão em site, né? E sim, ainda tem isso, né? A rede, né? E a rede, a conexão de rede, né? E aí, o ciberespaço. E aí a gente veio para o slogan que a gente também tem um trocadilho com o passaporte, né? Seu passaporte para o turismo religioso, aquele símbolo que a gente tem, né, de passaporte, que é uma ferramenta para uma viagem, né, internacional, é o passaporte. E esse nosso podcast pretende ser este passaporte para que as pessoas embarquem no turismo religioso. Então eu acho que ficou depois foi suavizando, né? É um passaporte que, por mais que seja para algum lugar físico, é no fundo para dentro de nós mesmos. Isso. Né? Interior. É isso mesmo, uma viagem para o interior. E aí a gente foi... Não como o Júlio Verne, interior de não, 20 mil léguas submarinas, não. A gente está... interior... espiritual. E a gente vem com essa logo maravilhosa, né? Que depois da gente ter um nome, eu tenho um amigo meu, Lucas Castro, maravilhoso, que doou pra gente essa logo, né? Ele disse, não, faço tranquilamente, e foi numa sentada, né? E ele fez um manual da marca, o próprio manual descrevendo, né, o propósito. Ele conectou, né? Colocou diversos tamanhos de
de letra para significar essas conexões, como se fosse uma coisa, né, ligada à outra. As cores, né, que eles colocaram, ele colocou o laranja e o azul. O laranja, que é uma das características do turismo, sempre utiliza bastante, né, o laranja, que representa aventura, excitação, né, descoberta, imaginação. E em contraponto com o azul, né, que representa a serenidade, a intelectualidade, essa coisa que a gente vê em alguns momentos quando a gente embarca na espiritualidade, né? Nas religiões, a gente tem aquela coisa maior da serenidade. Então ele conectou as duas cores, né? E aí veio com esse símbolo, quando a gente pensou também, esse círculo, não sei se o pessoal de casa tá vendo, né? Esse círculo com 4 símbolos. Claro, a gente não tem como identificar todos os símbolos, mas a gente colocou 4 aí para simbolizar as religiões, né? Porque a gente não podia simbolizar com uma só, né? Não dava para ser só a que todo mundo normalmente usa, que é a cruz, né? Que representa só as religiões cristãs. Então a gente foi além. E a gente começou com a estrela, né? Essa lua com a estrela, que é uma referência ao muçulmano, né? Que é considerado um dos principais símbolos, né, dessa região. Ele traz a ideia de soberania, né, de dignidade, renovação da vida e tal. E aí faz a referência ao calendário lunar, né, com essa lua que rege a religião islâmica, né? E a estrela indica os 5 pilares da religião, que são oração, caridade, fé, jejum e a peregrinação. Então essa é a primeira coisa da lua com a estrela. Depois a gente começou com as linhas do candomblé, né, que são aquelas partes ali de cima, que são o traço com as várias linhas, né, não sei se vocês estão vendo, que diz que são movimentos, né, dos humanos, dos orixás, caboclos, ereis, exus e eguns. Então ali as linhas do candomblé trazem isso, e eles dizem que cada ser é o encontro de suas linhas, né, e elas falam sobre esse emaranhado dentro do mundo do candomblé. Então isso também é bacana, porque a gente trouxe esse significado. Em seguida a gente tem a cruz, né, que as pessoas conhecem, que simboliza a cruz de Jesus Cristo, né, que ele sofreu uma crucificação antes da ressurreição, é o símbolo das religiões cristãs, né, e na Bíblia, de acordo com a Bíblia, diz que Jesus Cristo entrega na cruz a própria vida em nome do amor ao próximo, né. Então, esse é o simbolismo da cruz. Por fim, a estrela de Davi, que representa o judaísmo, né? E que significa o escudo de Davi, né? Porque ela foi utilizada no escudo dos guerreiros, né? Do exército de Davi para atrair a proteção divina. Então a gente tem esses 4 símbolos aí conectando essas, né, religiões. E isso compõe a nossa logo. Eu achei que foi muito bacana. Não sei o que vocês acham dessa logo em si, como é que ficou visualmente e semioticamente falando. Também. Maravilhoso. Eu gosto do símbolo, né? O símbolo, para mim, eu sou amante do símbolo, porque o símbolo tem um poder muito grande. Por exemplo, Irmã Dulce hoje é um símbolo. Sim. Né, muito forte. E você explicando a estrela do Davi, eu tenho muito carinho pela estrela do Davi. Porque significa também dois triângulos, né? Um para cima, um para baixo. É verdade. Que é exatamente o céu e a terra buscando encontro O masculino, feminino. O masculino, feminino. E seja a yang, né? completude, né? A completude que deixa o todo bem estabelecido. E que no fundo é a própria representação da cruz, né? O vertical e o horizontal. Exatamente, né? A cruz a gente traz por sinal que é o verdadeiro símbolo assim para os cristãos do amor, né? Onde Jesus deu a sua prova máxima do amor pela humanidade. A gente, quem não é cristão, é como cruz, ele morreu na cruz. E vocês botam isso como símbolo? Como símbolo, né? Deveria ser ele ressuscitar, né? Também. Mas assim, a demonstração do amor foi na cruz, sim, né? Então tem significado. O Lucas foi muito feliz, eu concordo com o Gilmar, tá bacana a notícia, parabéns por terem, de alguma forma, auxiliado o Lucas, né, do briefing, chegaram a um nome, a um slogan, uma composição de identidade visual que é representativa da proposta de vocês. E quando vocês trazem o círculo, né, porque o círculo também tem isso de, sim, né, de congregar, de símbolos diferentes, de religiões diferentes, no fundo vocês estão chamando a atenção também de aspectos diferentes, mas que trazem
coisas Interseção, né? não é isso, essas Sim. interseções, como por exemplo, como disse o Gilmar, né, a cruz é o simbolismo máximo dessa Sim. entrega, dessa compaixão, né, sobretudo do Cristo, mas é também o positivo e negativo, Sim. né, de alguma Sim. forma, o masculino e verdade. feminino, que está na sobreposição dos dois triângulos da estrela de Davi, Sim. que está tanto na lua da estrela, que é o masculino e feminino dos muçulmanos, Sim. e por meio dessa diversidade de símbolos, outros aspectos que ao longo do podcast certamente serão explorados, por vocês, certamente, Sim. de aspectos simbólicos que são exatamente, rigorosamente iguais. Por exemplo, sobre Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha Minha igreja. igreja. Não é isso que Jesus falou para Pedro, o primeiro apóstolo? E é uma pedra cúbica, né? A alusão é uma pedra cúbica. E Meca tem lá a Caaba. A Caaba é uma pedra cúbica a partir do qual os muçulmanos, né, redigiram ao redor. Os alquimistas tinham chamada pedra filosofal. Sim. Não é? A quem se atribui a transformação dos fios metais em ouro. Símbolos, Sim. não é? Que talvez nos Imagina que remetam a uma- milhões e milhões de muçulmanos é uma obrigação religiosa para aqueles que podem custear com a viagem irem a Meca por conta do santuário. Olha pra isso. Tem uma pedra que foi construída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael, então que remonta há muito tempo. É bem interessante, mas o círculo também é interessante porque dá o significado de que somos todos iguais, né? Então, quando a gente quer fazer uma reunião entre pessoas que estão em conflitos, a gente coloca numa mesa redonda para dizer que aqui não tem quem senta na cabeceira da mesa, que Sim. normalmente se diz que é o mais importante. Sim. Mas todos estão sentados, todos estão dentro de um mesmo espaço no qual somos todos iguais. Então, o fato de estar dentro de um círculo traz também esse significado, né? Somos todos parte de uma mesma unidade. Isso é tão importante. Recomenda-se que o podcast explore, por exemplo, esses aspectos. Sim, simbólicos, né? sim. As trilogias, né? Pai, Filho, Espírito Santo. A gente pode fazer Osíris, isso, a gente pode fazer e alguns outros. só de símbolos, né? Mas, Olha que bacana, Vitor, tá anotando, né? quantas trilogias, né? Por favor, isso aí é ouro, pauta é ouro. Por favor. Qualquer das mitologias, Sim. podemos encontrar trilogias. Então, tudo isso nos remete, de alguma forma, a essa religiosidade que está aí, não é? Em busca de abrir os corações das pessoas. Né? Maravilha. Gente, e aí aproveito para vou pedir aos professores aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo aqui. Padre Lázaro entrou na nossa live, deu aqui muitas bênçãos, maravilhoso, parabéns. Um beijo, Padre, muito obrigado pelas suas bênçãos. Eu queria pedir para aquelas pessoas que têm sugestão de pauta para a gente também, porque tem muita gente que tem curiosidade ou que tem necessidade de saber um pouco mais sobre fé, sobre religião, sobre determinada cultura que está envolvida nesse processo. Mande uma mensagem para a gente, falem com a gente e aproveito para divulgar agora nossas redes sociais, porque nesse processo a gente também trabalhou com a criação de redes sociais, né? Então, a gente criou o YouTube, o Instagram e o TikTok, não é isso, Vitor? O YouTube é @Conexões de Fé, tá? Sem acento. Vou repetir, @Conexões de Fé, que era o link que a gente ia usar inicialmente e que é o que a gente vai continuar usando depois dessa live. É por lá que a gente vai ficar fazendo a conexão com vocês. O nosso Instagram, que é conexõesdefé.turismo, tá? Repetindo, conexõesdefé.turismo. E o TikTok, que é @Conexões de Fé. Então, é muito fácil, o único que é diferente é o Insta, que tem um ponto turismo no final, mas é um convite. Sigam a gente que a gente vai começar a falar também, a fornecer pílulas, né? A gente tem esse trabalho que a gente vai fazer no YouTube, que é o próprio podcast, mas nossas redes vão ser bem movimentadas, não é isso, Vitor? A gente vai ter uma gama de informações e vocês vão conhecer um pouco mais também sobre outras religiões e outras culturas. Já temos uma hora. Né? Já vamos encerrar. Vocês no TikTok terão a oportunidade de assistirem Vitor Noran dançando que nem os derviches, a dança dos derviches. A gente vai botar isso depois Foi na Turquia, no pra quem making off. conhece. No making Você off. conhece, Pelo né? amor de Os Deus. derviches que dançam
fazem aquele movimento circular para entrar em êxtase espiritual. Podíamos colocar no TikTok. Olha, gostei. Eu acho. Que tem aquela saia, né? O chapéu, que de alguma forma. Eu acho que podia ser Vitor e o professor Eliezer. O que você acha, Gilmar? Eu acho que ia ficar lindo, não. Eu acho que ia ser lindo. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. É um prazer fazer. Pois então, eu tive a experiência de fazer uma. Eu me entreguei para esse movimento circular e foi uma que bacana. A gente sai, a vibração muda, né? A gente sai. É uma forma de. Sentido antorário. Exatamente, sentido antorário. A gente entra em estado meditativo, a gente entra em êxtase mesmo. Gente, essa questão do estado meditativo é outra coisa que eu já quero colocar na pauta. Eu não sei se eu vou conseguir ao lado de Vitor. Não, vai ser muito bom. Ainda bem que sou eu que vou filmar. Eu tô adorando isso. Ou seja, entra no TikTok para ver e... Por favor, outras coisas, mas coisas divertidíssimas, por favor. E aí a estrutura do nosso programa, a partir daqui, a gente está começando a construir essa estrutura, mas ele vai ser até então um programa semanal, tá, professor? Só para o senhor já saber, e quem está lá em casa também tá, já anotar que vai ser um programa semanal, e a gente vai ter entrevistas, apresentação de roteiros, atrativos turísticos religiosos, personalidades, danças no TikTok. Então, assim, tudo isso vocês vão ver, conhecer a partir do nosso programa. E a possibilidade também que a gente colocou, e aí isso é uma coisa que a gente está pesquisando a partir do aporte que a gente vai com certeza conseguir, que é a possibilidade da gente fazer um podcast itinerante. Né? Lembra que a gente chegou a conversar sobre isso? De fazer gravações não só no estúdio, mas em alguns espaços abertos para que a gente possa interagir com o público possa de fato sentir essa fé itinerante. Então isso também é um dos objetivos do programa. A nossa maior dificuldade, e agora já para os membros da banca, foi conseguir esse aporte financeiro que a gente ainda não conseguiu, né? Para que a gente possa dar o start inicial no nosso trabalho, mas que a gente já está no nosso escopo financeiro, começamos a ter um produto, um orçamento, para que a gente possa captar recurso e fazer isso acontecer. E os impactos, né? E aí, a partir disso, o que o nosso trabalho vai permitir construir? Crescimento profissional, né? Claro, para os graduandos, né? Que a gente espera que a gente saia daqui RP, viu, Vitor? Então, a gente... Por lidar com situações diversas, né? Na construção desse produto, a gente teve que lidar com diversas situações, fazer interlocuções, articulações, né? Com atores, diversos atores envolvidos. A flexibilidade de mudança de tema e de equipe, porque a gente teve algumas coisinhas, entraves no começo, que fez com que a gente mudasse completamente. O nosso diálogo com o orientador também foi algo que a gente construiu bastante, foi algo que trouxe muito aprendizado. A negociação com os parceiros, né, as permutas, isso, né, dentro da profissão de relações públicas é importantíssimo. Então, o aprendizado que a gente teve a partir disso também foi importantíssimo. A construção do próprio projeto, né, a mediação, a entrevista com fontes, né, a gente aprendeu a ser RP de nós mesmos, né? Isso foi importantíssimo dentro do nosso processo. Na construção de um equipamento que vai além da sala de aula, porque a gente não deixou isso dentro de uma caixinha. A gente trouxe para fora, a gente começou no estúdio e está indo para além. Então, é uma construção, a gente cresce como RP dentro, como as conexões internas, e a gente termina como relações públicas, levando isso para o mundo, né? Então, esse nosso processo de criar laços, fazer pontes e alçar voos foram coisas principais de impacto no nosso processo. E é isso. Eu acho que esse projeto, né, agora já é uma realidade. Glória a Deus. Tem uma importância muito grande, ainda mais para uma cidade como Salvador. Sim. Com duas religiões fortes, assim, cada uma dentro da sua fé. Temos o Candomblé, que é gigante dentro de Salvador. Sim. E que muita gente vem de fora mesmo para viver a experiência, né, da relação, tem seus terreiros aqui com suas casas, e o cristianismo, que é tão forte, o catolicismo através de Irmã Dulce, que se impõe no Brasil como uma santa que todo mundo ama, que é conhecida por um dos milagres mais que eu considero mais verdadeiras, que é aquele que muda a vida das pessoas. Ela mudou a vida das pessoas socialmente, né, a parte da sua prática, da fé, da caridade, de uma fé que leva a uma ação social. Ela mudou a vida das pessoas, não só pela fé com que ela
fazia com que despertasse nas pessoas, mas a sua fé que transformava a vida das pessoas socialmente. Sim. Né? E mudava consequentemente interiormente, porque as pessoas, depois de ver a experiência, de viver a experiência com ela, se transformam. Todo mundo se transforma quando entra em contato certeza. com alguém Como divino, né? num naipe Sim. como é o da irmã Dulce. Não tem como não se transformar. Então, acho que um projeto como esse é altamente relevante para Salvador, que tem trouxe essas duas, né, religiões. Sim. Com muitas São as outras. maiores. Dentro do cristianismo há uma Salvador evangélica. É Sim. evangélica, muito Evangélica, forte. forte, Sim. intensa. O Santo Daime, muito forte também, sim. aqui na região do Nove Freitas, então tem muitas outras. Você se extrapola para a Bahia, né? Olha aí, vamos botando uma pauta aí. Vitor, por favor, vai anotando que a gente tem muita coisa, muita água vai rolar. Então, parece que o professor Gilmar Já fez as considerações, né? Então, vamos para as minhas considerações. Assim, no podcast não se trata de um rito acadêmico, mas você e Vitor estão de parabéns, porque cumpriram o rigor metodológico, né? O rito acadêmico, as etapas, né? Todo o propósito da pesquisa científica que desenvolveram para chegar até aqui, nesse momento metalinguístico, em que vocês materializam, né? Colocam em prática o que vocês se propuseram enquanto plano, né? Criar um podcast. Sim. Criado, como o Gilmar acabou de dizer, tá aí, é realidade. É realidade. Estão de parabéns porque conseguiram percorrer toda a teoria, realmente o passo a passo, o método, e conseguiram êxito, já que chegaram a um bom porto, a um porto tranquilo, seguro, e que seja início de muitas viagens. Muitas viagens. Isso aí. De muitas conexões. Muitas conexões. É isso aí, professor. Parabéns. O senhor tá fazendo a sua consideração final, é isso aí. É isso aí. Ave Maria, Vitor, olha para isso, Vitor, que maravilha. Não, já tá tudo lindo, tá ótimo, a gente gostou, vamos embora. Brincadeira, a gente vai encerrar, mas vindo essas considerações, então a gente vai parar para vocês fazerem algum comentário. Eu tenho uma proposta a fazer, você tem algo no roteiro para finalizar? Eu tenho uma proposta a fazer que não está no roteiro. Vamos lá, se o senhor tiver uma proposta aí, a gente... Não, eu ia... Você é apresentadora, doutora. Não, eu só quero, primeiro, agradecer, né? Agradecer ao São Cristóvão City News, a Lucas Castro, que ajudou a gente bastante na construção da logo, a professora Eliezer, por abraçar a ideia, por comprar o projeto com a gente, por abraçar, né? Por colar junto, que isso é muito importante para um orientador, né? Se o orientador não tá junto, não funciona, não vai. Que ele comprou e realmente abraçou a ideia, então pra gente isso foi muito importante. A Gilmar, né, por ter aceito essa missão assim, né, prontamente, de vir de coração aberto. Vocês que estão aqui assistindo, meu marido tá aqui, gente, né, quietinho, tem que falar, claro. Tá aqui assistindo com a gente, tá de olho o tempo todo. Agradecer a Noran com a namorada dele, né? Ela veio aqui também acompanhar. Os digníssimos estão aqui porque é necessário para dar força pra gente. E aos professores, professor Haroldo, né? É o nosso coordenador, que não pôde estar aqui hoje por motivo de doença, mas é importante a gente agradecer. Exame médico, mas por não estar muito bem, né? Tá. Agora, e São Cristóvão City News, né? Sim, sempre. Lequinho, André. Maravilhosos. Rick. Então, todos. Obrigado. Gratidão por esse cenário lindo. Os que não estão aqui, Railson, Gabriela, né? Rai tava aqui o tempo todo colado com a gente, foi embora nesse instante. Railson, beijo, meu amor, obrigada, viu? Você salvou a gente aqui hoje. E eu quero chamar Vitor, antes de sair, deixa só Vitor dar um agradecimento, que é importante. Não, que nem Lombardi, todo mundo... Brincadeira, por favor. Vitor, é só para dar uma palavrinha para você. É muito estúdio, pelo amor de Deus, mas chega pertinho aí. Não, mas ele não passou maquiagem hoje, ele não pintou o cabelo, ele não fez... É melhor com a produção, aqui mesmo? Aqui mesmo. De forma bem clichê, agradecer, né? Pela orientação, por tudo, agradecer bastante. Abaixa mais. Falar tá que... Visto, meu filho, olha pra aqui, ó. Tá Veja bom? aí. Melhorou? Baixa Agora? mais, olha aí pra você. Pronto. Beleza. Aí. Agora? Isso. Agradecer ao professor pela orientação, pela força, pelo apoio pra gente.
E eu quero dizer também que nesse barco, né, nessas águas do turismo religioso, eu quero muito navegar, porque foi um conhecimento diferente que eu me arrisquei fazendo com Rosa. E de forma clichê, repetidamente agradecer. Obrigada, Vitor. Esse é o nosso Tive que fazer, Vitor, né? Pagar 10 centavos de mico, que ele tava ali, é muito confortável. É muito interessante, Vitor, que cada vez que a gente... É um assunto que ele não se esgota. E a gente parece que vai ficando viciado nisso. E cada entrevista que vocês vão fazer, vocês vão ajudar muita gente. Porque a gente precisa disso, de conhecer a religião do outro, conhecer essas conexões, para perceber que a gente é irmão, né? Que é tudo uma unidade. A gente vive um momento tão complicado de radicalismo, seja na religião, seja na política, seja intolerância. A gente está vivendo, precisa de programas como esse que vai trazer para a gente clareza, né, do que é a fé, do que é a religião. A fé não tem religião a princípio. Sim. A fé não tem religião. Então aí o programa já avançou. Já vai além, não. Já veio para dizendo que é agnóstico, então já é né? O processo vai além. Religião. Então isso ajuda muito as pessoas, né? E vocês vão se enriquecer muito como pessoas. Vocês vão crescer muito do ponto de vista espiritual, porque a gente sempre tem algo a crescer. Sim, né? Com certeza, isso aí. Cada entrevista vai ser um novo conhecimento. Mais, olha. Vai ser maravilhoso. Aí você vem aqui um dia só para falar das suas experiências do seu livro, que você hoje não conversou sobre ele, tá? Por favor, professor. Então, parabenizar mais uma vez a Noran e a Rosa, né, por terem conseguido alcançar o objetivo de vocês, e é só o começo, né, Gilmar? Reforçar isso que o Gilmar falou, com a sabedoria dele de sempre, de que no fundo se trata da nossa fraternidade humana, né? Temos de alguma forma a divindade lá em cima, com o pai, com a mãe, ou seja lá como a gente deseja chamar, e nós aqui, irmãos, como seres humanos, né? Exatamente. Tateando. E veja as conexões, as cores, as cores aqui, da lua. Olha, gente, ninguém combinou. Para tudo. Para tudo. Mostra aí, os dois aqui estão muito cores, gente. A calça não gosta, mas os dois. Gente, mas espiritualidade é isso. Pois é, então sem conexões no ar. Nenhum dos dois sabia, viu? Qual era o processo da logo aqui, que foi. Gente, que maravilha. Eu tenho uma provocação a fazer, então, para a gente fazer a conclusão do podcast, do primeiro podcast, que é o seguinte: eu tenho muito apreço, Gilmar, por expressões religiosas, né, que nos remetem, que não necessariamente os bantas também, né, a sonoridade que nos faz vibrar, mas determinadas orações nos tocam, a oração de São Francisco, há orações em qualquer que seja a religião. E aí eu gostaria de saber de Rosa e de você se tem alguma oração, algum trecho, algum aspecto que seja peculiar, que seja especial. Algum para você citar, para você dizer, ou falar sobre ela, ou citá-la, para a gente encerrar no nosso podcast com essa... Porque tem a ver com isso. Beleza, conexões de fé tem a ver não só com o turismo religioso, no sentido do local da viagem, mas dessa viagem. E às vezes, uma frase, algo que nos remete a uma música. A uma... né? Alguma coisa que... Uma oração, algo que... Uma oração. Algo que vem em mente ao coração que... Eu tenho uma... Mas aí... É individual, é bem pessoal, né? É bem pessoal, que é uma passagem bíblica de Isaías 6, que remete ao Velho Testamento, mas aí nós vamos para o livro de Apocalipse, também a gente encontra a mesma passagem, que é Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, sua glória enche toda a terra. Exército, quando fala em exército, fala do exército angelical, né, dos céus. E para mim isso é muito importante porque mostra essa conexão entre céu e terra. É um Deus que está no céu, mas que ele enche toda a terra com a sua glória, com a sua luz, com a sua força, com o seu espírito. Então, é uma passagem bíblica que
desde quando eu tive um momento de unidade espiritual há 20 anos atrás. De lá para cá eu sou conectado, digamos assim, usando as palavras Sim. próprias do programa. Sim, certíssimo. Né? Eu me sinto conectado cada vez que eu pronuncio e fiz disso um mantra, uma oração pessoal, né, no decorrer de alguns momentos do dia. Qual é a expressão, irmão? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos Exércitos, sua glória enche toda a terra. Em hebraico seria Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. E aí, porque é importante a pronúncia, né? Os muçulmanos, eles fazem as orações até hoje em árabe, Sim. porque foi a língua que aquela fé foi transmitida, que aquele livro foi transmitido. Sim. Então, há uma crença de que a força a pronúncia original, ela traz Olha. uma força Uma espiritual. especialidade que tem a ver com a vibração, com a energia. Exatamente. Que Então, linda. aí às vezes a gente... Não, maravilha, adorei. Então, essa passagem bíblica que se tornou para mim uma oração pessoal é o que mais me conecta com o mundo espiritual. Bênção, delícia. Imagino que nossa audiência esteja feliz. Não, também. tá, todo mundo Rosa, tá feliz. você, Rosa, eu vou ficar por último. Eu Já que tenho. fui eu que provoquei. É verdade. E aí? Eu tenho uma oração que me acompanha aqui, ó. Não sei, o pessoal tá vendo aí, ó. Isso. Que é a oração de São Bento, né? Cruz Sacra Sit Mihi Lux, né? Que é a cruz sagrada seja minha luz, né? O começo da oração de São Bento. Linguagem original. E eu tenho essa. Peraí, repita aí. Cruz Sacra, é em latim. Sim, mas Cruz Sacra Sit Mihi Lux. A cruz sagrada seja minha luz. a cruz sagrada Seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. É a oração de São Bento, né? E aí eu tenho só o começo. Uma parte da oração de São É, o Bento. comecinho da oração de São Bento. E a oração inteira ele toca, mas essa parte... Essa inicial, parte... você gravou na pele, porque tá na Sim, alma. porque ela me protege mesmo, porque sempre que a gente passa por algumas dificuldades, eu não sei se vocês têm isso, daquela coisa, sempre que acontece alguma coisa, vocês pensam em alguma oração para poder, né, proteger. E eu coloco o meu braço sempre na frente, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Então, assim, isso faz com que as energias negativas, aquilo, né, de ruim, que se afaste de mim. E eu pensei na oração de São Bento, que é o que me rege. Mas ultimamente, nos últimos meses, né, amor, a gente tem rezado muito a oração do Santo Anjo, porque eu tenho 2 pequenos e eu aproveito para dar um beijo neles, que eles estão ouvindo a gente agora, estão assistindo. Maria e João, um beijo. Eu sei que vocês estão aí já com saudade de mamãe já chega. E eles eles estão rezando, né, a oração do Santo Anjo, o Pai Nosso e a Ave Maria. E eles rezam tão bonitinho que eu tenho me conectado mais com os anjos, né? Eu não tinha esse costume de rezar muito para os anjos, mas depois de Maria e João, essa conexão aumentou. Então, além de São Bento, né, regendo as minhas orações, agora eu tenho os Santos Anjos também a partir dos meus 2 pequenos. Que maravilha. E a oração dela é forte, né? Porque é a oração que se usa até hoje como parte do ritual de exorcismo. Do exorcismo. Retira de Satanás. Vá de retro, Satanás. Depois dessas duas, né, desses 2 exemplos de força, né, eu perguntei uma vez a um mestre querido, mestre gnóstico, né, professor Edmilson Fraga, que talvez em algum momento nos assista, eu vou também ver uma forma de enviar alguém para ele, e eu perguntei ao mestre, né, mestre, uma pessoa, mas é de uma sabedoria, de uma luminosidade a quem eu a vida inteira reverenciarei como mestre. Mestre, me conte, é isso que eu acabei de perguntar, o que ele toca, que tipo de oração? E eu imaginei orações em sânscrito, ou em Vatã, e ele simplesmente diz, olha, existe uma oração, que é chamada oração do amor, que é antiquíssima, não se sabe qual é, existe até um mantra que se pronuncia em sânscrito sobre ela, mas que é tão somente o seguinte: que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam em paz. E é isso que eu repito. Amém. Sempre que estou em alguma situação, ou de bênçãos, ou de aflição, isso imediatamente, obviamente, eu pronuncio como um mantra repetido, né? Sim. Que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres sejam felizes,
que todos os seus estejam em paz. Estejam em paz. E que o programa Conexões de Fé, que já é uma realidade, Sim. seja próspero e que Amém. faça com que os corações se abram Que lindo. para essas conexões e para a fé de cada pessoa que possa se predispor a isso, né, Givaldo? Sim, sim. Amigo, obrigado pelo privilégio de ter Eu você que agradeço muito, meu amigão. Obrigado, viu? Eliezer. Deus abençoe. Parabéns a você, Obrigada. Rosa, Brito e Noran, Vitor Noran. Parabéns, prosperidade, treinamento. Amém. E a gente encerra assim nosso programa, nosso projeto, nosso programa piloto, tá? É o piloto. Conexões de Fé aqui, diretamente do São Cristóvão City News. E eu agradeço a audiência de vocês, agradeço que vocês tenham acompanhado a gente nesse... Agora, aprovado, professor? Aprovado? Ave Maria! Então, saímos daqui, RPs, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Em breve, a gente vai estar de novo, né, com vocês. Fiquem conectados nas nossas redes sociais e a gente volta, né, a conectar vocês nas nossas novas histórias, novas aventuras. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E que Deus abençoe. Tchau, tchau. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, lele, oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, lele, oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.